A chave parecia incrivelmente pesada na minha mão. Eu estava parada no hall de mármore do nosso prédio. Meu prédio agora, observando através das janelas do chão ao teto enquanto meu marido, com quem sou casada há 7 anos, apertava a campainha pela 3ª vez. Seu dedo a pressionava com crescente desespero, aquele tipo de energia frenética que surge quando a realidade ainda não alcançou as consequências. O interfone permanecia silencioso na parede ao meu lado, piscando a cada toque. Não me movi em sua direção. Do 12º andar, através daquele vidro imaculado, eu o vira chegar de táxi 20 minutos atrás. Sem Porsche. Esse fora o primeiro sinal que ele notara. Ele ficará parado na calçada por 1 minuto inteiro, encarando a vaga vazia no estacionamento dos moradores, levando a mão à cabeça naquele gesto universal de confusão. Então pegou sua mala de fim de semana, a de couro que eu lhe dera no nosso 5º aniversário, e caminhou em direção à entrada com a confiança que vem de nunca imaginar que sua base possa ruir. Agora, aquela confiança estava se estilhaçando. O telefone dele estava pressionado contra a orelha. Meu telefone vibrou no bolso pela 7ª vez em 3 minutos. Peguei-o e vi o nome dele aparecer na tela. Marido, não mais seu nome verdadeiro. Eu havia mudado naquela manhã, sentada no escritório do meu advogado, logo depois de assinar os papéis que mudariam todo o resto. A campainha tocou novamente por mais tempo desta vez. Através do vidro, pude ver Arthur, nosso porteiro, meu porteiro, falando com ele. A postura de Arthur era de desculpas, mas firme, com as mãos erguidas naquele gesto universal de sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer. Ele estava seguindo minhas instruções à risca. Eu havia falado com ele esta manhã, com a administração do prédio e com todos que precisavam saber. A expressão do meu marido estava mudando. Eu vi acontecer em tempo real, mesmo à distância. A confusão se transformou em algo mais nítido. Seu maxilar se contraiu, seus ombros se endireitaram. Ele estava dizendo algo para Arthur, gesticulando em direção aos elevadores, em direção à casa que ele havia deixado 3 dias atrás, a casa para a qual ele acreditava ter retornado como sempre fazia. Meu celular vibrou novamente. E logo em seguida, mensagens de texto começaram a chegar em ritmo acelerado. Eu não precisava lê-las para saber o que diziam. Onde você está? O que está acontecendo? Por que não me deixam subir? Me liga. Pensei no jantar de 6 semanas atrás. Na luz de velas refletida nos copos de cristal. No brilho nos olhos dele ao falar dela. No timbre exato da sua voz quando disse aquelas palavras que detonaram tudo aquilo sobre o qual eu havia construído minha vida. Pensei no que descobri depois. Os e-mails, os extratos bancários, a verdade que vivia na minha casa, dormia na minha cama, comia à minha mesa. Pensei no casamento em que investi tudo. Minha juventude, minha confiança, meu dinheiro, meu futuro. E pensei na mulher que eu era antes daquele jantar. Antes de saber, antes de decidir que algumas traições não merecem perdão, merecem precisão. Meu marido estava gritando agora. Eu não conseguia ouvi-lo através do vidro grosso, mas podia ver sua boca se movendo, sua mão livre cortando o ar em movimentos bruscos e agressivos. Arthur deu um passo para trás um pouco, e eu mentalmente anotei para lhe dar uma gorjeta generosa por isso. Outro porteiro se aproximou. Michael, o supervisor do turno da noite. Eles estavam lidando com a situação exatamente como eu havia instruído. Chamar a segurança se ele ficasse agressivo. Não interferir além do roteiro. Sinto muito, senhor, mas o senhor não consta como residente ou convidado autorizado neste endereço. Não mais. Virei-me da janela e caminhei em direção ao elevador. Meus calcanhares tilintavam contra o mármore num ritmo constante e uniforme, que acompanhava as batidas do meu coração. Lento, calmo, controlado. Atrás de mim, o zumbido parou e recomeçou. Meu celular continuava vibrando desesperadamente. As portas do elevador se abriram com um leve toque. Entrei e apertei o botão do andar da cobertura. Quando as portas se fecharam, vislumbrei pela última vez o saguão, o interfone ainda piscando sua luz vermelha urgente. O elevador começou sua subida suave, e eu fechei os olhos. A história não terminou aqui. Foi aqui que recuperei tudo que ele achava que podia me tirar. Mas para entender como cheguei até aqui parada neste elevador, meu marido trancado para fora de uma casa que ele acreditava ser em parte dele, sua vida prestes a desmoronar de maneiras que ele ainda não conseguia imaginar, você precisa entender onde tudo começou. Você precisa entender o jantar. E precisa entender que a mulher que entrou naquele restaurante 6 semanas atrás morreu naquela mesa. A mulher neste elevador era outra pessoa completamente diferente. Alguém que ele jamais deveria ter criado. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo.
Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer histórias de vingança ainda mais épicas. Aproveite, conheci-o numa terça-feira. Esse detalhe é importante porque sempre desconfiei de grandes começos românticos, aqueles encontros dignos de filme que as pessoas criam em retrospectiva, transformando momentos banais em destino. O nosso foi numa tarde de terça-feira, num seminário de desenvolvimento profissional. Ambos pegávamos o mesmo croissant amanhecido durante a pausa para o café. Comum, esquecível, exceto pelo fato de ele ter me dado um sorriso, aquele sorriso lento e aberto que fazia todo o seu rosto se transformar numa expressão calorosa, e ter dito: acho que o universo está nos dizendo que temos o mesmo gosto por doces medíocres. Eu ri de verdade, não aquele risinho educado que se dá a estranhos, mas uma gargalhada genuína que me pegou de surpresa. Aos 31 anos, eu já tinha passado por encontros decepcionantes e relacionamentos mornos o suficiente para ter desenvolvido uma grossa camada de cinismo em relação a qualquer coisa que se assemelhasse a romance. Mas algo em seu humor autodepreciativo, a maneira como ele imediatamente dividiu o croissant ao meio e me ofereceu a parte maior, me fez pensar: talvez isso possa ser diferente. Conversamos durante o resto do intervalo. Depois, faltamos à próxima sessão e conversamos tomando café na cafeteria ao lado. Depois, jantamos. Em seguida, ele me acompanhou até o carro e em algum lugar entre o elevador do estacionamento e meu veículo, pediu meu número com um nervosismo adorável que parecia destoar de sua aparente confiança. Eu sei que nos conhecemos agora, ele disse, com as mãos nos bolsos. Mas tenho a sensação de que se eu deixar você ir embora sem ter como entrar em contato, vou passar o próximo mês me lamentando. Dei meu número a ele. Isso foi há 8 anos. Estou te contando isso porque você precisa entender que eu o amava profundamente, completamente. Com aquele tipo de vulnerabilidade total que só surge quando você decide que alguém é seguro, quando você olha para uma pessoa e pensa: sim, eu escolho você, e confio a você as partes mais frágeis de mim. Nosso namoro foi uma construção gradual. Ele era consultor em uma empresa de marketing de médio porte, ambicioso e charmoso. O tipo de homem que se lembrava de pequenos detalhes do seu dia e mandava mensagens com artigos que achava que você gostaria. Eu era advogada imobiliária, prática e cautelosa, alguém que lia todos os contratos 2 vezes e nunca tomava decisões por impulso, exceto com ele. Quando ele me pediu em casamento depois de 10 meses, em uma manhã de domingo qualquer, enquanto preparávamos o café da manhã, sem anel ainda, apenas ele largando a espátula de repente dizendo: não quero mais esperar. Casa comigo. Eu disse sim antes que meu cérebro pudesse processar. Nos casamos 4 meses depois, numa pequena cerimônia que pareceu perfeita porque era nossa. A família dele veio. Minha mãe chorou. Tudo estava exatamente como deveria ser. Os problemas vieram depois. Todos os problemas vêm depois. Mas, antes disso, tivemos 3 anos bons. Talvez 4, se eu for generosa com a minha memória. Compramos um pequeno apartamento juntos. Me tornei sócia da minha empresa. Ele foi promovido. Falávamos sobre filhos, daquele jeito vago de um dia que os casais fazem quando ainda estão curtindo a companhia um do outro. Viajamos, Barcelona, Tóquio, uma viagem de carro pela Irlanda onde choveu todos os dias, e rimos disso em vez de brigar. Eu achava que estávamos construindo algo. Não percebi que eu era o único com as plantas em mãos. O dinheiro entrou na minha vida quando eu tinha 36 anos. Uma herança da irmã do meu pai, uma mulher que eu mal conhecia, mas que aparentemente acompanhava minha carreira com um orgulho discreto. Ela me deixou tudo. Seu patrimônio, sua carteira de investimentos, seus imóveis. Era uma quantia substancial que mudou minha vida, o tipo de dinheiro que altera completamente minha perspectiva sobre o que é possível. 2,4 milhões de dólares depois dos impostos. Lembro-me de estar sentado no escritório do advogado do espólio, encarando a papelada, sentindo como se estivesse olhando para um número da vida de outra pessoa. Meu marido tinha vindo comigo. Ele segurou minha mão durante a leitura do testamento, acariciou minhas costas quando chorei inesperadamente, não exatamente de tristeza, mas pela estranheza avassaladora de tudo aquilo. O que você quer fazer com o dinheiro? Ele me perguntou naquela noite. Nós dois ainda estávamos assimilando tudo. Não sei, respondi honestamente. Investir a maior parte, talvez. Quem sabe a gente finalmente consiga uma casa de verdade. Algo que seja realmente nosso, não um apartamento com paredes finíssimas. Os olhos dele brilharam. Uma casa, ele disse. Um lar, corrigi. Para nós, para o nosso futuro.
Fizemos amor naquela noite com uma ternura que parecia uma renovação, como se estivéssemos nos reconectando com algo que havíamos deixado de lado. No calor do momento, com o braço em volta de mim, ele murmurou no meu cabelo: "Vamos construir algo incrível. Eu sinto isso." Eu acreditei nele. Meu Deus, como eu acreditei! Fui cuidadosa com o dinheiro. Era da minha natureza ser cautelosa, e minha vida profissional me ensinou a ser criteriosa com o patrimônio. Consultei assessores financeiros, advogados tributaristas, especialistas em investimentos. Criei fundos fiduciários e contas e estruturei tudo cuidadosamente para maximizar o crescimento e minimizar os riscos. A casa veio primeiro. Nós a encontramos juntos. Uma linda casa de 4 quartos em um bairro arborizado com boas escolas, mesmo que ainda não tivéssemos filhos. Piso de madeira, cozinha com ilha, um quintal com carvalhos frondosos. Era perfeita. Comprei em meu nome. Não porque eu não confiasse nele, não conscientemente, mas porque o dinheiro era meu, eu era advogada e conhecia as estatísticas. Eu sabia que proteger o patrimônio não era uma questão de amor, era uma questão de inteligência. Meus colegas sempre me aconselhavam a mesma coisa: manter a herança separada, não misturar os fundos. Não é romântico, mas é prático. Na época, ele pareceu concordar. "O que te deixar mais confortável", disse ele, assinando os papéis e reconhecendo que não tinha direito à propriedade. "É o seu dinheiro." "Eu entendo." Nos mudamos num sábado de maio. Lembro-me porque o arbusto de lilás no jardim da frente estava florido e o perfume preenchia todos os cômodos enquanto carregávamos as caixas. Inauguramos cada cômodo naquele dia, dançando na sala vazia, comendo comida para a viagem, sentados no chão da cozinha, fazendo amor no nosso quarto antes mesmo de montarmos a estrutura da cama. Esta era a nossa casa, o nosso futuro, a base de tudo o que tínhamos construído juntos. Reformei-a cuidadosamente ao longo do ano seguinte. Reformei os banheiros, restaurei os pisos, modernizei a cozinha. Usei minha herança para tudo, mantendo registros meticulosos. Meu dinheiro, meu investimento. Ele contribuía com as contas mensais, as compras do supermercado, as despesas do dia a dia. Mas a casa era minha. Achei que estava sendo esperta. Não percebi que estava construindo meu próprio bote salva-vidas. A carreira dele estava estagnada há algum tempo. Não exatamente um fracasso, mas um platô, como acontece com pessoas perto dos 40 que ainda não conseguiram dar o salto para o próximo nível. Enquanto eu me tornava sócio e gerenciava negócios imobiliários de alto perfil, ele continuava na mesma empresa, fazendo o mesmo tipo de trabalho, vendo colegas mais jovens o ultrapassarem. Isso criou uma tensão entre nós que nunca chegamos a definir. Ele começou a fazer comentários. Coisas pequenas no início. "Deve ser bom ter uma reserva financeira", quando mencionei minha carteira de investimentos. "Alguns de nós realmente temos que trabalhar para conquistar tudo o que temos", quando comprei um carro novo com meu bônus. Pequenas farpas que ele lançava com um sorriso, como se fossem piadas, mas que tinham um peso enorme. Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas estressado, inseguro, passando por uma fase difícil. Tentei apoiá-lo. Ofereci ajuda com o currículo. Usei meus contatos profissionais e o apresentei a pessoas que pudessem ajudá-lo na carreira. Às vezes ele aceitava, outras vezes se irritava. "Não preciso que você me resgate", ele disparou uma vez depois que sugeri que ele conversasse com um recrutador que eu conhecia. "Não estou tentando te resgatar", respondi confusa. "Estou tentando ajudar." "É a mesma coisa." Eu não estava. Mas não discuti. Estava percebendo que havia assuntos que o deixavam na defensiva, e a carreira era o principal deles. Então me afastei, dei espaço a ele, me concentrei no meu próprio trabalho e tentei fazer de casa um lugar onde ele pudesse se sentir realizado, apreciado e valorizado. Tornei-me muito boa em fazê-lo se sentir importante. Não percebi que estava me diminuindo. Olhando para trás agora, do outro lado de tudo o que aconteceu, consigo ver o padrão se formando. O jeito como ele se retraía quando eu conseguia um novo cliente. O jeito como seus elogios vinham com ressalvas. "Que ótimo, querida." Embora eu tenha certeza de que metade disso se deve a estar no lugar certo na hora certa. O jeito como ele às vezes me apresentava em festas como minha esposa, a advogada, com ênfase suficiente no artigo para soar como uma categoria, não como uma conquista. Mas na época eu não percebia. Ou talvez eu percebesse e me convencesse de que estava sendo hipersensível. Talvez eu estivesse ocupada demais, focada demais nos meus casos, determinada demais a não acreditar no casamento ao qual me comprometi.
Talvez eu não quisesse enxergar que a base que eu pensava que estávamos construindo juntos era, na verdade, algo que eu estava construindo sozinha, enquanto ele ficava de lado, observando com olhos cada vez mais ressentidos. O aniversário de 7 anos chegou e passou. Não comemoramos. Estávamos ambos muito ocupados, dizíamos, embora já tivéssemos reservado tempo para aniversários antes. Ele estava viajando mais a trabalho. Eu estava atolada em um complicado negócio imobiliário comercial que consumia 80 horas semanais. Éramos 2 pessoas morando na mesma casa linda, dormindo na mesma cama e, de alguma forma, vivendo vidas completamente diferentes. Deveríamos fazer uma viagem, eu disse certa noite, enquanto jantávamos em horários diferentes. Eu na ilha com meu laptop, ele no sofá com o celular. Quando esse caso se resolver, só nós 2. Talvez aquela pousada em Vermont sobre a qual sempre falávamos. Claro, ele disse, sem levantar os olhos. Parece ótimo. Nunca fizemos a reserva. E então chegou o jantar. O convite que detonaria tudo o que eu achava que sabia sobre meu casamento, meu marido e a vida que eu vinha levando. O convite que quase recusei. O restaurante era o tipo de lugar onde a iluminação era projetada para fazer todos parecerem bonitos e os preços não estavam no cardápio. Me vesti com cuidado naquela noite, como a gente faz quando sabe que vai estar em uma sala cheia de pessoas que nos avaliam nos primeiros 3 segundos. Um vestido de seda azul marinho que delineava meu corpo sem marcar. Joias discretas, cabelo preso de um jeito que parecia natural, mas que levou 20 minutos para ficar pronto. Meu reflexo no espelho do corredor, antes de sairmos, mostrava uma mulher bem-sucedida, elegante e serena. Eu não percebi que estava me vestindo para o meu próprio funeral. O jantar foi oferecido por Richard e Vanessa Vell, um casal que meu marido conhecia do início da carreira. Richard era agora vice-presidente sênior de uma empresa de tecnologia com o nome todo em letras minúsculas e que sugeria inovação. Vanessa trabalhava com relações públicas. Era o tipo de mulher que chamava todo mundo de querido e fazia você se sentir ao mesmo tempo acolhido e avaliado. É importante que a gente vá, disse meu marido quando o convite chegou. O Richard pode ter algumas dicas para mim. E a Vanessa conhece todo mundo. Então, eu liberei minha agenda, adiei uma reunião com um cliente e vesti minha armadura de seda e polidez. O restaurante ficava no centro da cidade, com tijolos aparentes, lâmpadas Edison e aquele estilo industrial chique que custa uma fortuna para parecer inacabado. Fomos encaminhados para uma sala de jantar privativa nos fundos, onde uma longa mesa estava posta para 12 pessoas. Velas tremeluziam no centro. Taças de vinho refletiam a luz. Era bonito daquele jeito calculado que as coisas caras costumam ter. Outros convidados já estavam circulando com drinks na mão, numa espécie de dança social típica de profissionais em eventos de networking disfarçados de encontros entre amigos. Reconheci alguns rostos, pessoas da área do meu marido, algumas que eu já havia conhecido em eventos anteriores. E então eu a vi. Ela estava perto da janela, rindo de algo que Richard estava dizendo. E mesmo antes de o corpo inteiro do meu marido se tensionar ao meu lado, eu soube, daquele jeito que a gente sabe das coisas às vezes, com um instinto profundo que transcende o pensamento racional. Era Isabelle, a ex-namorada, aquela de antes de mim, o relacionamento que tinha terminado, segundo os poucos detalhes que ele havia compartilhado no início do nosso namoro, porque o momento não era o certo e eles queriam coisas diferentes. História antiga, pensei. Todo mundo tem ex. Não significava nada. Exceto que o jeito como ele a olhava agora significava algo. A mão dele na minha lombar tinha congelado. Não se retirado, mas simplesmente parado, como se toda a energia do corpo dele tivesse momentaneamente se desviado para outro lugar. Eu senti a mudança, a súbita ausência da atenção dele, mesmo ele ainda estando fisicamente ao meu lado. Você não mencionou que ela estaria aqui, eu disse baixinho. Eu não sabia. A voz dele estava estranha, tensa. Vanessa então se aproximou de nós, distribuindo beijos no ar e perfume, nos puxando para dentro da sala e nos apresentando. Você se lembra da Isabelle, não é? Disse ela ao meu marido com aquele tipo de crueldade casual em que mulheres como Vanessa são especialistas. Ela acabou de voltar para a cidade. Não é maravilhoso? É como uma reunião de família. Maravilhoso, repeti, com meu sorriso profissional estampado no rosto. Isabelle se virou para nós e eu a vi pela primeira vez com clareza. Ela era linda. Não de uma forma convencional, não como as revistas ou os filmes nos ensinam a reconhecer, mas de uma forma mais perturbadora. Ela tinha uma qualidade quase etérea. Pele pálida, olhos escuros, uma quietude que chamava a atenção. Seu vestido era simples preto, discreto de uma forma que de alguma maneira
fazia com que todas as outras mulheres na sala parecessem ter se esforçado demais. Oi, disse ela com a voz baixa, um pouco rouca. Ela olhou para o meu marido, apenas olhou, com um pequeno sorriso que continha histórias inteiras das quais eu não fazia parte. Então seu olhar se voltou para mim. Você deve ser a esposa. Ouvi coisas maravilhosas. Tudo mentira, tenho certeza, respondi com uma leveza que não sentia. Ela riu. Meu marido não. Mudamos para a mesa. O universo, ou talvez o mapa de lugares da Vanessa, tanto faz, tinha colocado Isabelle bem em frente a nós, um pouco à esquerda do meu marido. Visão perfeita. Eu estava à direita dele. Observei-o ajeitar o guardanapo no colo com uma atenção desnecessária. O primeiro prato chegou. A conversa fluiu pela mesa. Aquela mistura peculiar de papo profissional e anedotas pessoais que acontece nesses jantares. Participei quando apropriado, fiz as perguntas certas e nos momentos certos. Mas eu estava consciente, hiperconsciente do meu marido ao meu lado. Ele estava diferente, animado de um jeito que eu não via há meses, talvez anos. Ele estava engraçado, charmoso, inclinando-se para frente enquanto falava com os olhos brilhantes. Era o homem que eu conheci 8 anos atrás naquela conferência, aquele que me fez rir com um croissant amanhecido. E cada grama daquela energia estava direcionada para o outro lado da mesa. Então Isabelle dizia a Richard, conte a todos sobre o novo projeto. É absolutamente fascinante. Ela hesitou com uma modéstia ensaiada, mas acabou se deixando persuadir a descrever seu trabalho, algo na área de arquitetura sustentável, projetando edifícios ecológicos para países em desenvolvimento. Era impressionante, genuinamente impressionante. Ela falava com paixão e inteligência, e eu me vi entendendo por que todos na sala se inclinavam para ela quando falava. Isso é incrível, disse meu marido, e sua voz tinha um tom que eu não consegui identificar de imediato. Orgulho, admiração, algo mais. É um trabalho significativo, disse Isabelle, olhando para ele. Aprendi há muito tempo que a vida é curta demais para fazer coisas que não importam. Você me ensinou isso, na verdade. A mesa fez um som coletivo. Tomei um longo gole de vinho. A conversa continuou. Mais pratos foram servidos. O vinho fluía livremente e lenta e sutilmente. Observei meu marido se apaixonar novamente pela ex-namorada em tempo real, enquanto estava sentado ao lado da esposa. Não era óbvio, ele não a tocava, não me ignorava, mas havia uma energia entre eles, uma corrente que qualquer um que prestasse atenção podia sentir. Eles tinham piadas internas, referências em comum, uma espécie de código que vem de uma história íntima. Lembra daquela vez na Costa Rica, disse Isabelle em certo momento rindo com o macaco. Meu marido jogou a cabeça para trás e riu, uma expressão de puro deleite que eu quase havia esquecido que ele era capaz de demonstrar. Meu Deus, eu tinha bloqueado isso da minha memória. O trauma foi demais. Todos ficaram encantados com a situação e pediram a história, que eles contaram em uníssono, completando as frases um do outro. Um dueto de memórias compartilhadas perfeitamente coreografado. Era uma história engraçada. Eu ri junto com todos. Eu não sabia que eles tinham ido à Costa Rica juntos. Ele nunca tinha mencionado. Mas por que mencionaria? Estava diante de mim. História antiga. Só que não parecia antiga. Não pelo jeito que ele a olhava. O prato principal chegou. Um peixe perfeitamente preparado que provei sem identificar o sabor. A conversa agora se dividia em grupos menores. Vanessa me contava sobre um evento beneficente que estava organizando, e eu respondia no piloto automático enquanto acompanhava a conversa à minha esquerda. Meu marido perguntava a Isabelle sobre sua vida, onde ela tinha estado, o que tinha feito. Ela disse que passou os últimos 5 anos no exterior, trabalhando em projetos na América do Sul e depois no Sudeste Asiático. Ela havia ficado noiva por um breve período, mas não deu certo. Ele era um bom homem, disse ela com um sorriso pequeno e triste. Mas não era o homem certo, sabe? Acho que sempre tive uma ideia muito específica do que procurava. Seus olhos se voltaram para meu marido enquanto ela dizia isso. Quase imperceptivelmente por um instante, mas eu vi. Ele também. Bem, disse Richard, erguendo o copo, que bom que você voltou. A cidade estava mais triste sem você. Todos brindamos a isso. Minha mão estava firme na haste de cristal, meu rosto demonstrava uma agradável concordância. Por dentro, algo estava mudando. Um movimento tectônico para o qual eu ainda não tinha palavras. A sobremesa chegou. Fofa. A mesa estava barulhenta agora. Várias conversas se sobrepunham. As pessoas estavam mais descontraídas pelo vinho e pela comida. Naquela hora tardia eu conversava com o marido de alguém sobre direito imobiliário. Uma conversa que eu poderia ter dormindo. E então eu ouvi a voz do meu marido, não alta, mas clara, em uma breve pausa no ruído ao redor.
Sabe, você só ficou mais bonita com o passar dos anos. É até injusto com nós, meros mortais. Todos riram à mesa. Alguém, acho que Vanessa, comentou algo sobre charme, mas eu prendi a respiração. Ele olhava para Isabelle quando disse isso diretamente para ela, com uma expressão de admiração tão aberta, de apreço tão puro, que foi como levar um soco no peito enquanto estava sentada. Isabelle sorriu. Você sempre foi um bajulador. Estou falando sério, disse ele, e estava mesmo. Eu percebi pela voz dele. Algumas pessoas envelhecem. Você apenas se refina, como se estivesse se tornando mais você mesma. Cuidado, disse Isabelle com os olhos brilhando. Sua esposa pode ficar com ciúmes. Todos os olhares se voltaram para mim. O momento pareceu se prolongar. Eu podia sentir meu rosto, o sorriso que ainda estava lá da nossa conversa anterior, agora congelado como uma máscara que não servia mais. Todos esperavam que eu reagisse, que dissesse algo espirituoso, gentil ou indiferente. A mão do meu marido encontrou meu joelho debaixo da mesa. Um aperto suave, uma garantia, só uma brincadeira, só um elogio entre velhos amigos. Não seja essa esposa. Não seja insegura, ciumenta ou mesquinha. Coloquei minha mão sobre a dele e apertei de volta. Então olhei para Isabelle e disse com perfeita leveza: eu sou segura o suficiente para reconhecer quando meu marido está falando a verdade. Você está linda. Mais risadas. O momento passou. A conversa seguiu em frente. A mão dele deixou meu joelho. O resto do jantar ficou turvo na minha memória. Nos despedimos, fizemos promessas de nos encontrarmos em breve. Promessas que eu sabia que jamais se concretizariam. Abracei Vanessa e a agradeci pela noite agradável. Até abracei Isabelle. Duas mulheres se abraçando brevemente enquanto meu marido observava. Foi tão bom finalmente te conhecer, ela murmurou no meu ouvido. Ele tem sorte de ter você. As palavras eram certas. A entonação foi perfeita, mas soaram como uma ameaça. Caminhamos até o carro em silêncio. Meu marido dirigiu. Eu fiquei olhando pela janela para as luzes da cidade passando, sentindo como se estivesse debaixo d'água, tudo abafado e distante. Foi legal, ele finalmente disse, com voz casual. Comida boa. Respondi. Então espero que não tenha sido estranho. A presença da Isabelle. Deveria ter sido? Não, claro que não. Eu só sei que ex-namorados podem ser estranhos. Virei-me para olhá-lo. Seu perfil era iluminado intermitentemente pelos postes de luz. Familiar e de repente estranho. Você disse a ela que ela era linda. O quê? Ele deu de ombros, olhando para a rua. Eu só estava sendo gentil. Ela passou por muita coisa. Você disse que ela estava mais bonita do que antes. Eu disse? Ele parecia genuinamente incerto, e isso era de alguma forma pior. Que ele pudesse dizer algo que havia se gravado na minha memória e nem sequer se lembrar das palavras exatas. Eu provavelmente só estava tentando ser amigável. Você sabe como é nessas coisas. Eu sabia. Sabia sobre cortesia profissional, gentileza social e os elogios sem sentido que suavizam encontros. Não tinha sido nada disso. Mas também sabia que se insistisse, se transformasse isso em algo maior, eu seria o problema. A esposa insegura, a ciumenta, a mulher que não conseguia lidar com o marido sendo educado com a ex. Então, não disse nada. Voltamos para casa em silêncio. Seguimos nossa rotina noturna. Ele adormeceu quase imediatamente, respirando fundo e regularmente ao meu lado. Fiquei acordada até o amanhecer, olhando para o teto, repassando o jantar na minha mente. O rosto dele quando a viu pela primeira vez. O brilho nos olhos quando falou com ela. O jeito como ele a olhou quando a chamou de linda. Olhou de verdade, como se olha para algo precioso. O jeito como ele não me olhava há anos. Algo se abriu dentro de mim durante aquele jantar. Um espaço se abriu, permitindo que perguntas brotassem. E enquanto eu estava deitada no escuro, ouvindo meu marido dormir tranquilamente ao meu lado, essas perguntas começaram a criar raízes. Quem era esse homem com quem eu havia me casado? Que vida era essa que eu havia construído? E por que, de repente, eu me sentia uma estranha na minha própria casa? Eu ainda não tinha as respostas, mas estava prestes a começar a procurá-las. E o que eu encontrasse mudaria tudo. Não o confrontei na manhã seguinte, nem na outra. Apenas observei. É incrível o que se percebe quando se presta atenção de verdade. Todas as pequenas coisas que aconteciam à margem da minha consciência de repente ganharam nitidez, como ajustar uma lente de embaçamento para clareza. Ele estava usando mais o celular, não drasticamente mais. Ele sempre fora apegado ao aparelho, mas havia algo diferente na forma como segurava agora. Um jeito protetor, ligeiramente inclinado para longe, e ele o levava para todos os lugares. Para o banheiro, para a cozinha, para pegar um copo d'água.
para verificar a correspondência. Tudo bem? Perguntei certa noite, 3 dias depois do jantar, quando ele se levantou do sofá pela 4ª vez para checar uma notificação. O quê? Sim, só coisas do trabalho. Mas ele estava sorrindo enquanto digitava. O sorriso suave e discreto de alguém envolvido em uma conversa agradável. O trabalho não o fazia sorrir assim. Comecei a observar os detalhes. O jeito como ele tinha começado a se vestir melhor de manhã, mesmo nos dias em que trabalhava de casa, o perfume novo que eu não tinha comprado para ele, o interesse repentino em ir à academia, algo que ele havia abandonado 2 anos atrás. Você está com uma ótima aparência, eu disse certa manhã, e era verdade. Ele realmente estava com uma ótima aparência, energizado, vivo de um jeito que deveria me deixar feliz. Obrigado, ele disse, me dando um beijo na bochecha ao sair. Só estou tentando cuidar melhor de mim. Por ela? Eu não disse. Você está fazendo isso por ela, mas eu ainda não sabia disso. Não tinha certeza. E eu sempre fui alguém que precisa de provas, fatos concretos, antes de fazer acusações. É a advogada em mim. Suspeita não é prova. Um palpite não é um caso. Então, comecei a reunir provas. Tudo começou aos poucos. Prestei atenção aos seus padrões. Ele geralmente era descuidado com o celular, deixando-o na bancada enquanto tomava banho, no criado mudo enquanto dormia, mas agora estava sempre com a tela para baixo, sempre protegido por senha. Ele mudou a senha. Percebi isso quando fui usá-lo para ligar para o meu próprio telefone, depois de tê-lo perdido, algo que já tinha acontecido centenas de vezes. Qual é a sua nova senha? Perguntei casualmente. Uma hesitação de um microsegundo. Mudei por segurança. Aqui, o que você precisa? Ele mesmo desbloqueou e me entregou, ficando por perto enquanto eu ligava para o meu telefone. Quando o encontrei e desliguei, ele imediatamente pegou o celular de volta. Foi aí que eu soube, não exatamente o que, mas que havia algo errado. Eu poderia ter perguntado diretamente a ele. Provavelmente deveria ter perguntado. Uma versão mais saudável de mim mesma, em um casamento mais saudável, teria dito: sinto-me distante de você. Algo parece estranho. Podemos conversar? Mas eu tinha medo da resposta. Ou talvez tivesse medo de que ele mentisse. Ou pior, que ele me contasse a verdade e eu tivesse que lidar com isso antes de estar preparada. Então, em vez disso, fiz o que faço de melhor: investiguei. A conta telefônica foi fácil. Tínhamos um plano compartilhado e eu tinha acesso à conta. Peguei os registros do último mês e comecei a analisar o histórico de chamadas. Havia os números de sempre. O escritório dele, colegas, a mãe dele, e então um número que aparecia com frequência crescente, principalmente à noite e de madrugada. Ligações que duravam 30 minutos, 45, 1 hora, enquanto ele supostamente estava trabalhando em seu escritório. Eu estava na cama lendo enquanto vivíamos nossas vidas separadas sob o mesmo teto. Eu poderia ter ligado para o número. Uma parte de mim queria, mas eu já sabia de quem seria a voz que atenderia. Em vez disso, verifiquei nossos extratos de cartão de crédito. Outra conta conjunta, que usávamos para despesas domésticas e compras do dia a dia. Eu tinha acesso online. Afinal, era eu quem geralmente pagava as contas. Lá estavam, cobranças que eu não reconhecia. Flores enviadas há 3 semanas. Eu não tinha recebido flores. Um restaurante onde eu nunca tinha ido numa terça-feira em que ele disse que ia trabalhar até tarde. Outro restaurante, um bar de vinhos, uma cafeteria num bairro do outro lado da cidade. Cada cobrança era pequena o suficiente para não chamar a atenção individualmente, mas juntas elas pintavam um quadro que eu não queria ver. Sentei-me à minha mesa no escritório de casa, meu escritório na casa que eu havia comprado, e fiquei encarando a planilha que eu havia criado. Ligações, mensagens de texto. Eu não conseguia ver o conteúdo, mas conseguia ver o volume, cobranças, uma cronologia de traições apresentada em pontos de dados. Minhas mãos tremiam. Fechei o laptop e fiquei sentada no silêncio do cômodo. O sol do final da tarde entrava pela janela. Partículas de poeira flutuavam na luz dourada. Tudo parecia normal, até bonito. Esta casa que eu havia criado, esta vida que eu havia construído. Era tudo um cenário para uma peça na qual eu nem sabia que estava atuando. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Nunca falto ao trabalho por motivo de doença. Minha assistente pareceu genuinamente preocupada. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Só uma virose. Menti. Amanhã estarei bem. Meu marido já tinha saído para o escritório. Esperei 30 minutos depois que ele saiu e fui até o escritório dele. Me senti transgressora mexendo nas coisas dele. Em 8 anos de casamento nunca tinha bisbilhotado, nunca senti necessidade disso. A confiança deveria ser a base do nosso casamento.
mas as bases se quebram. Seu escritório era impecável. Ele era meticuloso com seu espaço de trabalho. Mesa organizada, pastas etiquetadas, livros em ordem alfabética. Comecei pelos lugares óbvios: gavetas da mesa, arquivo. Nada comprometedor, apenas documentos de trabalho, declarações de imposto de renda antigas, garantias de eletrodomésticos. Em seguida verifiquei sua pasta, aquela que ele levava para o escritório todos os dias, mas que havia deixado em casa hoje por algum motivo. No bolso interno, dentro de um compartimento para cartões de visita, encontrei um recibo de um hotel da semana passada. Na noite em que ele disse que estaria em um jantar com um cliente até tarde. A diária era referente a uma noite. Check-in às 19 horas. Check-out às 23 horas. 4 horas. Eu estava em seu escritório, segurando o recibo com as mãos dormentes. 4 horas. Não foi um erro, não foi um mal-entendido. 4 horas em um quarto de hotel no centro da nossa cidade, quando ele poderia ter voltado para casa em 20 minutos. O papel amassou um pouco em minhas mãos. Alisei-o, fotografei-o com meu celular e o coloquei de volta exatamente onde o encontrei. Então, sentei-me na cadeira da escrivaninha e tentei respirar fundo, tentando conter a angústia que me dilacerava o peito. Não era choque. Lá no fundo, eu já sabia do jantar, talvez de antes. Uma parte de mim havia reconhecido o que estava acontecendo, mesmo que minha mente consciente se recusasse a enxergar. Era luto. A morte do casamento que eu pensava ter. A morte do homem que eu pensava conhecer. A morte do futuro pelo qual eu vinha trabalhando. Me permiti chorar por 10 minutos. Cronometrei, na verdade, do jeito que aprendi a fazer na minha vida profissional quando precisava processar algo antes de voltar ao trabalho. 10 minutos para desabar, depois compartimentalizar e seguir em frente. Quando o alarme do meu celular tocou, enxuguei o rosto, fui ao banheiro, lavei as mãos e joguei água fria nos olhos. Me olhei no espelho. Meu rosto me encarou de volta, manchado e inchado, mas familiar. Eu ainda estava ali, ainda era eu mesma, e tinha acabado de ser a mulher que não sabia de nada. Eu precisava de mais informações. O recibo provava que ele tinha feito algo, mas não exatamente o que. E eu havia aprendido na minha carreira que suposições, mesmo as razoáveis, podiam ruir em um tribunal. Eu precisava de provas irrefutáveis. Precisava saber a extensão total do que estava enfrentando. Voltei ao escritório dele e procurei com mais cuidado. Desta vez fui metódica, verificando cada livro em busca de documentos escondidos, cada arquivo em busca de algo fora do lugar. Não encontrei nada mais. Ou ele era muito cuidadoso, ou a maior parte do caso existia digitalmente. O laptop dele era protegido por senha, algo diferente do celular. Tentei algumas combinações óbvias. Aniversários, nosso aniversário de casamento. Nada funcionou. Eu não era hacker. Não conseguiria invadir sem que ele soubesse, mas conheci alguém que conseguiria. Sentei-me no chão do escritório dele, com as costas apoiadas na mesa, e peguei meu celular. Percorri meus contatos até encontrar o nome que procurava. Jeremy Torres, um especialista em tecnologia com quem eu havia trabalhado em um caso de fraude digital no ano passado. Ele era discreto, brilhante e me devia um favor. Liguei para ele. Oi, ele atendeu, parecendo surpreso. Quanto tempo? Tudo bem? Preciso de ajuda com uma coisa, eu disse. Pessoal, confidencial. Houve uma pausa. Então sua voz mudou, tornou-se profissional. Que tipo de ajuda? Aquela em que preciso acessar as comunicações digitais de alguém sem que essa pessoa saiba. Outra pausa. Mais longa desta vez. Estamos falando de algo legal ou conjugal? Acho que meu marido está tendo um caso. Preciso de provas antes de fazer qualquer coisa. Eu conseguia ouvi-lo pensando. É isso. Sim, posso ajudar com isso. Você tem acesso a algum dos dispositivos dele? O laptop dele, mas não tenho a senha. Não precisa. Posso configurar um programa para você. Você precisa instalá-lo quando ele estiver fora de casa. Levará uns 10 minutos. Depois disso ele espelhará tudo. E-mails, mensagens de texto, histórico do navegador, tudo, em um servidor seguro ao qual você poderá acessar remotamente. Ele nunca saberá que está lá. Meu estômago embrulhou. Isso é legal? Na sua própria casa? Em um dispositivo que vocês possuem em conjunto? É uma área cinzenta, mas provavelmente defensável. Não é admissível em tribunal, mas é útil para saber com o que você está lidando. É tudo o que preciso saber. Vou te enviar os detalhes. Me dê uma hora. Jeremy, obrigado. Não me agradeça ainda, disse ele baixinho. Você pode não gostar do que encontrar. Eu já não gosto disso. Pelo menos assim eu vou saber. O programa chegou no meu e-mail 40 minutos depois com instruções detalhadas. Meu marido só chegaria em casa dali a algumas horas.
Eu tinha tempo. Segui as instruções de Jeremy à risca, instalando o software no laptop do meu marido enquanto estava sentada na cadeira dele, no espaço dele, violando a privacidade dele da mesma forma que ele havia violado o nosso casamento. Parecia justiça. Parecia uma queda. Quando terminou, fechei o laptop, saí do escritório dele e fui para o nosso quarto, deitei-me sobre as cobertas e fiquei olhando para o teto. O mesmo teto que eu olhava por noites a fio depois do jantar, e esperei. Meu celular me avisaria quando o programa começasse a coletar dados. Jeremy tinha dito que poderia levar algumas horas para tudo sincronizar. Eu precisava ter paciência. A paciência nunca foi meu forte, mas aprendi algo sobre mim mesma nas últimas semanas. Eu era capaz de coisas que jamais imaginei. Engano, vigilância, aquele tipo de calma calculada que vem de saber que sua vida está chegando ao fim e escolher controlar exatamente como ela terminará. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu marido. Como você está se sentindo? Precisa que eu traga alguma coisa para casa? O marido carinhoso, o parceiro atencioso. Respondi, muito melhor. Te vejo à noite. E então esperei que a verdade se revelasse. O primeiro e-mail apareceu na minha caixa de entrada espelhada às 15h47. Eu estava sentada na sala de estar, com o laptop equilibrado no colo, fingindo revisar contratos de trabalho. Na verdade, eu estava atualizando o servidor seguro que o Jeremy havia configurado a cada 10 minutos nas últimas 2 horas, observando os arquivos aparecerem lentamente. Histórico do navegador, dados de aplicativos e, finalmente, e-mails. O mais recente veio da pasta de enviados dele. O destinatário era um endereço de e-mail que eu não reconhecia, mas o assunto me deixou arrepiada. Hoje à noite. Abri o e-mail. Mal posso esperar para te ver. Mesmo lugar. Eu levo o vinho desta vez. Você traz a si mesma. É tudo o que preciso. Ele, meu marido flertando com. Rolei a tela para cima para ver a conversa completa por e-mail. As respostas dela também estavam lá, sincronizando em tempo real conforme o programa capturava tudo. Você é impossível. Mesmo lugar, 7h30. E traga aquele Malbec que você mencionou. Quero provar o que você tanto elogia. É um encontro. Use o vestido azul. Presunçoso. Vou usar o que eu quiser. Você vai usar o vestido azul porque sabe que eu te amo nele. E você adora quando eu te amo. Senti o café subir pela minha garganta. Coloquei o laptop de lado com cuidado. Fui ao banheiro e vomitei. Quando não havia mais nada, enxaguei a boca, lavei o rosto e voltei para a sala, peguei o laptop e li tudo de novo. Depois, rolei a tela para trás. Os e-mails datavam de semanas, talvez meses, muito antes do jantar. O jantar não tinha sido o começo. Tinha sido um reencontro. Eles estavam em contato desde pelo menos 3 meses atrás, com base no primeiro e-mail da conversa. A primeira mensagem dela para ele foi simples: estou voltando para a cidade. Achei que você deveria saber. A resposta dele, enviada em menos de 1 hora: essa é a melhor notícia que ouvi em anos. Quando posso te ver? Li cada e-mail. Observei o caso dele se desenrolar de trás para frente. Dos planos casuais desta noite até aquelas primeiras mensagens cautelosas que ainda permitiam negar o envolvimento. Só um café entre amigos. Que bom colocar o papo em dia. Deveríamos fazer isso de novo. E então a mudança. As mensagens ficando mais longas, mais pessoais. Ele se abrindo sobre se sentir estagnado na carreira, desvalorizado em casa. Ela demonstrando compaixão, compreensão, lembrando de quem ele costumava ser. Você sempre foi destinado a coisas maiores, ela escreveu. Acho que ela não te vê como eu. Ela vê um salário e um nome na declaração de imposto de renda. Ele respondeu: você me vê? Tive que parar de ler, fechar o laptop, ir até a cozinha e encher um copo d'água com as mãos trêmulas. Ele vê um contra-cheque. 7 anos de casamento, de parceria, de construir uma vida juntos, e era isso que eu representava para ele. Bebi a água, enchi outro copo, me forcei a respirar. Depois, voltei e continuei lendo. As mensagens ficaram mais íntimas, cheias de saudade, com um toque sexual, embora não explícito. Falavam de momentos roubados, de se sentir viva novamente, de isso ser certo de uma forma que nada mais era. E então, 3 semanas atrás, o hotel. Não posso continuar fazendo isso pela metade, ele escreveu. Preciso de você por inteiro. Você me tem, ela respondeu. Você sempre me teve. O recibo do hotel que encontrei coincidia com a data daquela conversa. Sentei-me com essa constatação, deixando-a se instalar em meus ossos.
Meu marido havia dormido com a ex-namorada em um hotel no centro da cidade enquanto eu estava em casa, provavelmente trabalhando até tarde, completamente alheia ao fato de que meu casamento acabará de ruir. O programa ainda estava sincronizando. Mensagens de texto começaram a chegar. Centenas delas. As banais e as devastadoras, todas misturadas. Pensando em você. A noite passada foi tudo. Mal posso esperar para não precisarmos mais nos esconder. Essa última me interrompeu. Até não precisarmos mais nos esconder. Cliquei na conversa e li de trás para frente. Quando você vai contar para ela? Isabelle perguntou 2 semanas atrás. Preciso resolver a logística primeiro. A casa é complicada. A casa ou seus sentimentos? A casa está no nome dela. É herança dela. Se nos divorciarmos, eu não fico com nada. Você fica consigo mesmo, com a gente. Isso não vale mais do que uma propriedade? Claro. Só preciso ser inteligente. Deixe-me resolver isso do meu jeito. Ali estava, em suas próprias palavras, a verdade sobre o que eu era para ele. Não uma esposa, não uma parceira, um obstáculo entre ele e o que ele queria. Uma complicação financeira a ser contornada com cuidado. Pensei nos papéis que ele assinou quando comprei a casa. O reconhecimento de que era minha propriedade exclusiva. Na época, achei que estava me protegendo. Eu não fazia ideia de como estava certa. Mais mensagens carregaram. Observei-as preencherem a tela com um fascínio distante, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Eles estavam planejando, não apenas um caso, mas um futuro. Isabelle estava procurando apartamentos, enviando anúncios para ele. Para quando você estiver livre, ela escreveu. Considere como nosso primeiro lar. Ele respondeu com emojis de coração e promessas. Eles conversaram sobre viajar juntos, sobre a vida que teriam, sobre como combinavam muito mais um com o outro do que qualquer um deles em suas situações atuais. Ela nunca me entendeu de verdade, ele escreveu. Acho que tenho apenas vivido no automático nos últimos anos. Então pare. A vida é muito curta para estar com a pessoa errada. Em breve ele prometeu. Só preciso acertar as coisas. Eu me perguntava o que significava acertar as coisas. Será que ele planejava pedir pensão alimentícia, alegando que havia contribuído para as despesas da casa e merecia uma compensação? Peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha advogada, não para a do meu escritório. Isso precisava ser pessoal e totalmente confidencial. Karen Winters, uma especialista em divórcio para quem eu já havia indicado clientes ao longo dos anos. A melhor da cidade. Preciso agendar uma consulta o mais rápido possível. Assunto pessoal. Quando você pode me atender? A resposta chegou em 3 minutos. Amanhã, às 9 horas. No meu escritório. Tudo bem para você? Vou ficar. Voltei para o laptop. O programa havia terminado a sincronização inicial. Agora eu tinha acesso a tudo. Todos os e-mails, todas as mensagens de texto, todas as fotos, todas as buscas no navegador. Comecei a vasculhar o histórico do navegador. Encontrei as buscas que ele havia feito. Advogado de divórcio. Como reivindicar parte dos bens do cônjuge. Direito à pensão alimentícia quando a esposa ganha mais. Ele estava pesquisando, planejando, se preparando para me deixar, enquanto pensava em como levar o máximo possível na saída. E durante todo esse tempo ele chegava em casa, me dava beijos na bochecha, perguntava sobre o meu dia, dormia na nossa cama. Verifiquei as fotos. Lá estava ela, Isabelle. Dezenas de fotos deles juntos. Encontros para tomar café, jantares em restaurantes, ela rindo no carro dele, ele beijando sua bochecha, uma selfie deles na cama, felizmente vestidos, mas a intimidade era inegável. Fotos datadas dos últimos 3 meses, uma linha do tempo visual de tudo que eu estava ocupada demais para notar. Em uma foto, ela usava um colar que eu não reconheci, delicado com aparência cara. Comparei a data com nossos extratos de cartão de crédito. Lá estava, uma compra em uma joalheria, $800. 2 semanas atrás. Eu pensei que fosse para mim, para o nosso aniversário de casamento que se aproximava. Talvez um presente de aniversário antecipado. Nunca tinha sido para mim. Criei uma pasta no meu Drive seguro e comecei a organizar tudo. Capturas de tela de e-mails, conversas por mensagem, fotos, extratos de cartão de crédito, registros telefônicos. Construí um caso contra meu marido com a mesma atenção meticulosa que dedicaria a qualquer assunto jurídico. Provas da traição, documentadas. Provas de planejamento financeiro para se beneficiar do divórcio, documentadas. Cronologia do engano, documentada. Quando terminei, eram 17h30.
Meu marido chegaria em casa em 1 hora, provavelmente mais tarde, na verdade, já que, segundo suas mensagens, ele planejava se encontrar com Isabelle às 19h30, o que significava que precisaria de uma desculpa. Não precisei esperar muito. Às 18h15, meu celular vibrou com uma mensagem dele. Acabei envolvido em um imprevisto de última hora no trabalho. Não me espere acordada para o jantar. Te amo. Te amo. 2 palavras que costumavam significar tudo. Agora eram apenas sons. Ruído sem sentido encobrindo a verdade. Respondi por mensagem, sem problemas. Provavelmente vou dormir cedo mesmo. Ainda não estou me sentindo bem. Melhoras, amor. Fiquei me perguntando se ele sentia alguma culpa ou se mentir para mim tinha se tornado tão rotineiro que era apenas mais uma tarefa a ser cumprida. Mandar mensagem para a esposa. Apagar os rastros. Ir ver a namorada. Eu tinha 3 horas antes de ele chegar em casa, talvez 4, dependendo de quanto tempo ele ficasse com ela. Usei esse tempo para pensar, não para decidir se o deixaria. Essa decisão já estava tomada no momento em que vi aqueles e-mails. Não dá para desver algo assim. Não dá para esquecer a traição. O casamento tinha acabado, mesmo que ele ainda não soubesse. Não, eu estava pensando em como confrontá-lo esta noite quando ele chegasse em casa. Jogar as provas na cara dele. Gritar, chorar, exigir respostas para perguntas que já não importavam. Ou eu poderia ser esperta. Eu era advogada imobiliária. Conhecia a lei de propriedade como a palma da minha mão. Sabia o que era meu e o que não era, o que podia ser protegido e o que era vulnerável. E sabia que em um divórcio, quem planeja ganha. Ele vinha planejando, pesquisando seus direitos, elaborando sua estratégia, tudo isso enquanto me mantinha no escuro. Mas ele cometeu um erro crucial. Subestimou-me. A casa era minha, comprada com a minha herança, registrada somente em meu nome, com documentação clara comprovando a propriedade separada. Ele havia assinado documentos reconhecendo isso. Não importava o quão bom fosse o advogado dele, ele não ficaria com a casa. Nossos carros estavam em nossos nomes individuais. O meu estava quitado. O dele ainda tinha 2 anos de prestações restantes. Prestações que saíam da nossa conta conjunta, que eu poderia encerrar. Nossas contas bancárias eram conjuntas, exceto pela minha carteira de investimentos, que era totalmente separada. Eu poderia sacar minha parte das contas conjuntas, deixar a metade dele para ele, pegar a minha e encerrar esse emaranhado financeiro. Pensei no momento certo. Se eu agisse rápido demais sem a devida assessoria jurídica, poderia cometer erros. Mas se esperasse demais, ele poderia se antecipar. Amanhã de manhã, eu me encontraria com Karen, definiria a estratégia jurídica e então a executaria. Mas esta noite, eu precisava ver. Com meus próprios olhos, eu sabia onde eles se encontrariam. A mensagem mencionava o mesmo lugar, um bar de vinhos no bairro artístico, um lugar onde eu nunca tinha estado. Provavelmente o lugar deles, cheio de memórias das quais eu não fazia parte. Eu poderia ir vê-los juntos. Algumas pessoas diriam que isso seria autodestrutivo, que eu já tinha todas as provas de que precisava, mas eu precisava ver, testemunhar a morte do meu casamento em tempo real, gravar isso na minha memória para que, quando ele inevitavelmente tentasse me manipular, minimizar a situação, me fazer sentir louca por estar magoada, eu tivesse isso. Eu teria a imagem dele com ela, vivendo a verdade que ele vinha escondendo. Me vesti não a versão de mim que ele conhecia, não a advogada profissional ou a esposa impecável. Usei jeans, um suéter preto simples, maquiagem discreta, prendi o cabelo, coloquei óculos em vez de lentes de contato. Eu parecia uma pessoa diferente. Eu me sentia uma pessoa diferente. Às 7h15, entrei no meu carro e dirigi até o centro. O bar de vinho se chamava Obscura. Claro que sim. Ficava escondido em um antigo armazém reformado no bairro artístico, aquele tipo de lugar com dutos de ar expostos, lâmpadas Edison e uma seleção criteriosa de vinhos naturais que custavam $30 a taça. Através das grandes janelas da frente, eu podia ver o brilho aconchegante da iluminação interna. As pessoas se agrupavam em pequenas mesas, rindo e conversando daquele jeito animado que as pessoas têm no início da noite, quando ainda estão animadas, ainda esperançosas sobre como a noite poderia se desenrolar. Estacionei do outro lado da rua, 2 quarteirões adiante, longe o suficiente para ser invisível, perto o suficiente para ver. Minhas mãos estavam firmes no volante. Isso me surpreendeu. Eu esperava tremores, lágrimas, alguma manifestação física do terremoto emocional que acontecia dentro de mim, mas me sentia calma, fria, quase como se tivesse saído do meu corpo e estivesse assistindo a isso acontecer com outra pessoa. Talvez fosse o choque.
Ou talvez fosse nisso que me transformei quando a pior coisa aconteceu. Não na mulher que desmoronou, mas na mulher que observou, documentou, se preparou. Às 19h28, o carro dele parou. O Porsche que ele insistira em alugar 3 anos atrás, aquele que eu, em segredo, achava um clichê, mas que mesmo assim apoiei porque eu fazia feliz. Ele deu uma volta no quarteirão procurando vaga. Finalmente encontrou 2 vagas à minha frente. Eu me encolhi no banco desnecessariamente. Ele não estava me procurando. Não estava pensando em mim. Provavelmente sua mente estava nela na noite que se aproximava, na vida que ele estava construindo em segredo enquanto nosso casamento morria silenciosamente por negligência e traição. Ele saiu do carro e eu o observei checar seu reflexo no vidro. Alisou o cabelo, ajeitou a gola. Estava usando a camisa azul que eu havia lhe dado de aniversário, aquela que eu disse que realçava seus olhos. Ele a usará por causa dela. Entrou no bar com confiança, o passo tranquilo de quem caminha em direção a algo que deseja. Esperei 30 segundos e saí do carro. O ar de novembro estava cortante, penetrando meu suéter. Eu havia deixado meu casaco no carro. Ótimo. O frio ajudava. Me mantinha alerta. Caminhei até o obscura, meu coração agora disparado, embora minhas mãos ainda estivessem firmes. Pela janela, eu o vi numa mesa perto do fundo. Ela ainda não tinha chegado. Ele olhava para o celular, sorrindo para alguma coisa. Provavelmente uma mensagem dela dizendo que estava quase chegando. Eu não podia entrar. Arriscado demais. Mas o bar tinha um pátio lateral. Eu conseguia vê-lo da rua. Lâmpadas de aquecimento brilhando contra a escuridão da noite, e o pátio conectado ao salão principal por portas francesas abertas. Se eu me posicionasse corretamente, conseguiria ver a mesa deles. Dei a volta até a entrada do pátio. Algumas pessoas estavam espalhadas pelas mesas externas, agasalhadas com casacos, determinadas a aproveitar o ambiente apesar do frio. Escolhi uma mesa de canto parcialmente escondida por um vaso de árvore, pedi uma taça de vinho tinto ao garçom que apareceu e posicionei minha cadeira de forma a poder ver através das portas. Visão perfeita. Às 7h35, Isabelle chegou. Eu a vi antes dele. Observei-a percorrer o salão com o olhar, o rosto iluminando-se ao vê-lo. Ela vestia um vestido azul, aquele que ele havia lhe pedido, e estava linda. Aquela mesma aura etérea que eu havia notado no jantar, amplificada pela iluminação aconchegante e pela alegria evidente em seu rosto. Ela caminhou até a mesa dele. Ele se levantou. Eles se abraçaram e o abraço durou tempo demais para ser casual. Quando se separaram, ele manteve as mãos em sua cintura por um instante, olhando-a com uma expressão que reconheci. Eu já tinha visto aquela expressão antes, anos atrás, quando ele costumava me olhar assim. Eles se sentaram. Um garçom apareceu imediatamente. Eram claramente clientes habituais. Fizeram o pedido sem olhar o cardápio. Quando o garçom saiu, eles se inclinaram um para o outro através da mesa, mãos entrelaçadas, conversando com a intensidade de quem tem muito a dizer e pouco tempo para dizer tudo. Levantei minha taça de vinho e tomei um gole. Não senti o gosto da minha posição. Eu os via claramente, mas não conseguia ouvir a conversa. Eu só podia observar, ler a linguagem corporal deles, preencher as lacunas com a minha imaginação, o que de alguma forma era pior do que saber. Ela riu de algo que ele disse, jogando a cabeça para trás. A mão dela estendeu-se por cima da mesa para tocar a dele. Ele virou a palma da mão para cima, segurou os dedos dela. Um gesto tão pequeno, insignificante para qualquer outra pessoa no restaurante. Devastador para mim. O vinho chegou à mesa deles. Ele trouxe o Malbec que havia prometido. O garçom serviu. Eles brindaram, os copos tilintando num som que eu não conseguia ouvir, mas podia imaginar. Cristal sobre cristal. Uma promessa feita em vinho. Eles beberam. Soltaram a fumaça. O polegar dele traçava círculos no dorso da mão dela. Eu observei presente com ela de uma forma que ele não demonstrava comigo há anos, talvez nunca. Ele estava inclinado para frente, envolvido, animado, rindo. Ela disse algo e ele realmente colocou a mão sobre o coração, fingindo estar ferido, e ela riu ainda mais. Eles tinham piadas internas, um ritmo, uma história que existia num espaço que eu jamais conseguiria acessar. Não importa quantos e-mails eu lesse ou mensagens eu revisasse. E algo nisso doía mais do que a traição física. A consciência de que ele tinha toda uma outra vida, todo um outro eu que ele guardava para ela. As melhores partes dele oferecidas livremente, enquanto eu ficava com as sobras. A versão cansada, ressentida e desinteressada que chegava em casa ficava mexendo no celular e me fazia sentir como se eu estivesse exigindo demais por querer conversar. Apertei a taça de vinho com mais força.
A comida deles chegou. Tinham pedido entradas para compartilhar. Observei-os comerem nos pratos um do outro, de forma descontraída e à vontade. A garçonete veio ver se estava tudo bem e ambos sorriram para ela com a simpatia de quem está exatamente onde quer estar. Em certo momento, Isabelle se levantou para ir ao banheiro. Ele a observou se afastar, seus olhos acompanhando-a pelo salão com evidente admiração. Quando ela saiu, ele pegou o celular. Digitou algo. Meu celular vibrou no bolso. Peguei-o e olhei para a tela. Uma mensagem dele. Esse negócio do trabalho está demorando mais do que o esperado. Provavelmente chego em casa por volta das 23 horas. Desculpa, amor. Encarei a mensagem, a mentira casual, o engano reflexivo. O pedido de desculpas que não significava nada. Digitei de volta. Tudo bem. Sem pressa. Observei-o ler minha resposta, vi-o sorrir levemente e guardar o celular sem culpa, justamente quando Isabelle retornou à mesa. Ela se sentou e ele imediatamente estendeu a mão para ela novamente. Disse algo que suavizou o olhar dela. Ela murmurou algo em resposta. Não sei ler lábios, mas pareceu-me que ela disse, eu te amo. A haste da taça de vinho curvou-se levemente em minha mão. Forcei-me a soltá-la antes que quebrasse. Eu deveria ir embora. Eu tinha todas as provas de que precisava. Ficar ali me torturando não servia para nada, a não ser para agravar uma ferida já mortal. Mas eu não conseguia me mexer. Observei-os terminar a refeição. Observei-os pedir a sobremesa. Um prato, 2 garfos. Observei-os se alimentarem mutuamente com a intimidade despretensiosa de quem já havia feito isso antes. Muitas vezes. Observei meu marido feliz, e entendi, sentada ali no frio com meu vinho intocado, que aquilo não era um erro. Não era um momento de fraqueza nenhuma. Crise de meia-idade, nem nenhuma das outras explicações que as pessoas usam para amenizar a dor da traição. Aquilo era uma escolha, uma que ele fizera repetidas vezes. Cada mensagem, cada e-mail, cada mentira, cada momento em que ele poderia ter parado e não parou. Ele escolhera isso, a escolhera, e ao fazer isso, me descartou. O garçom trouxe a conta. Ele pagou com nosso cartão de crédito conjunto, notei com amarga ironia. Pagou o encontro com o meu dinheiro. Eles se levantaram para ir embora. Ele a ajudou com o casaco, suas mãos demorando em seus ombros. Caminharam juntos em direção à saída e por um instante pensei que passariam direto pelo pátio passando por mim. Mas viraram para o outro lado, em direção à porta da frente. Esperei até que estivessem lá fora, até vê-los pela janela caminhando em direção ao carro dele. Observei-o abrir a porta do passageiro para ela. Observei-a ficar na ponta dos pés para beijá-lo antes de entrar. Um beijo de verdade, não longo, mas não casual. O beijo de pessoas que tinham toda a intenção de continuar aquilo mais tarde em algum lugar privado. Provavelmente no hotel, o mesmo ou talvez outro. Mais um recibo. Mais 4 horas do nosso casamento que ele roubaria para dar a ela. O carro dele saiu da calçada. Vi as luzes traseiras desaparecerem na esquina. Só então percebi que estava chorando, não soluçando, apenas lágrimas silenciosas e constantes, escorrendo pelo meu rosto no ar frio da noite. Enxuguei-as com o dorso da mão e olhei para minha taça de vinho, ainda cheia. Não tinha bebido nada além daquele primeiro gole. Deixei dinheiro na mesa, muito, mas não me importei, e voltei para o meu carro. A viagem para casa foi automática. Não me lembro da maior parte dela. Meu corpo sabia o caminho. A memória muscular me guiava pelas curvas e semáforos enquanto minha mente processava o que eu tinha presenciado. Quando cheguei em casa, as lágrimas tinham parado. Quando destranquei a porta da frente e entrei em nossa casa, minha casa, eu estava transformada. A mulher que dirigira até aquele bar de vinhos na esperança de estar enganada, na esperança de que houvesse alguma explicação, na esperança de que seu casamento pudesse ser salvo. Essa mulher havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém mais dura, mais fria, alguém que entendia que a misericórdia era desperdiçada com pessoas que já haviam mostrado exatamente quem eram. Fui para o quarto, troquei de roupa, vesti o pijama, lavei o rosto, segui todos os rituais da normalidade. Depois deitei-me na cama, programei o alarme para as 8 horas e dormi. Dormi profundamente sem sonhos, pela primeira vez em semanas. Quando acordei com o alarme, meu marido ainda não tinha chegado. O escritório de Karen Winters era do tipo que tentava ser ao mesmo tempo acolhedor e intimidador. Cadeiras de couro macio, mesa de mogno, prateleiras repletas de livros jurídicos e, mais revelador ainda, prêmios de direito de família. Na parede atrás da mesa estavam penduradas suas credenciais. Formada em direito por Stanford, assistente de um juiz federal, 30 anos de experiência. Ela não fazia consultorias. Ela fazia planejamento tático.
Conte-me tudo, disse ela quando me sentei. E eu contei. Mostrei a ela os e-mails, as mensagens de texto, as fotos, os extratos do cartão de crédito, o recibo do hotel. Mostrei a documentação da casa, a escritura em meu nome, o histórico da minha herança, o reconhecimento de firma que meu marido havia assinado. Ela analisou tudo com a atenção concentrada de alguém lendo um plano de batalha, o que eu imaginei que ela fosse. Quando terminou, olhou para mim. Como você está? A pergunta me surpreendeu. Não era, o que você quer fazer, ou, aqui estão suas opções. Como você está? Estou com raiva, respondi honestamente. Ótimo. Raiva é útil, raiva resolve as coisas. Ela recostou-se na cadeira. Você precisa entender o seguinte: você está numa posição muito forte. A casa é claramente sua propriedade exclusiva. Sua herança está protegida. Com base nessas buscas que ele vem fazendo, ele planeja reivindicar algum tipo de participação financeira, mas não tem respaldo legal para isso. E quanto à pensão alimentícia? Possível, mas improvável. Vocês estão casados há 7 anos, quase no limite em que o apoio financeiro a longo prazo se torna mais comum. Você ganha mais do que ele. Ele está empregado. Qualquer pensão alimentícia seria mínima e temporária. Ela fez uma pausa. A menos que ele peça demissão antes de você entrar com o pedido. Eu não tinha pensado nisso. Ele faria isso? As pessoas fazem coisas desesperadas em divórcios. Se ele estiver desempregado na hora de dar entrada no pedido, ele poderia ter um argumento mais forte para pedir pensão. Ela bateu a caneta na mesa. É por isso que precisamos agir rápido e estrategicamente. Diga-me como. Na hora seguinte, Karen elaborou um plano. Primeiro, eu protegeria todos os meus bens individuais, transferiria o dinheiro das nossas contas conjuntas, apenas a minha parte, de forma limpa e documentada. Trocaria as senhas das minhas contas individuais, removeria meu nome de todos os cartões de crédito conjuntos e pagaria a minha parte do saldo. Segundo, eu protegeria a casa, trocaria as fechaduras, o que eu tinha todo o direito legal de fazer como única proprietária, e deixaria os pertences dele embalados e prontos para a mudança. Terceiro, eu entraria com o pedido de divórcio antes que ele pudesse antecipar-me a narrativa, controlar o processo. Você precisa entender uma coisa, disse Karen com um tom sério. Uma vez que você comece esse processo, não há volta, e a situação vai ficar feia. Ele vai se sentir pego de surpresa. Ele pode ficar com raiva, pode tentar negociar, pode fazer promessas. Você precisa ter absoluta certeza de que é isso que você quer. Pensei no bar de vinhos, na mão dele sobre a dela, nas mentiras. Tenho certeza. Então vamos começar. Ao meio-dia eu já havia contratado os serviços da Karen, assinado a papelada e recebido uma lista detalhada de ações a serem tomadas. Sentei no meu carro no estacionamento dela e liguei para o meu banco. Preciso fazer algumas alterações nas minhas contas, disse ao atendente. Em menos de 1 hora, eu já havia transferido o meu dinheiro das nossas contas conjuntas, corrente e poupança. Mantive as contribuições dele. Calculei tudo com precisão, analisando os extratos do último ano. Peguei apenas o que era meu. Justificável. Cancelei nossos cartões de crédito conjuntos depois de pagar o saldo total, minha parte e a dele. Eu não queria nenhum vínculo financeiro pendente. Liguei para a seguradora do carro e dividimos a apólice. Liguei para as empresas de serviços públicos e transferi tudo para o meu nome. Às 15 horas, eu havia desmantelado metodicamente nossa vida financeira conjunta. Em seguida, liguei para um chaveiro. Preciso trocar todas as fechaduras da minha casa hoje, se possível. Podemos enviar alguém às 17 horas. Perfeito. Depois, liguei para uma empresa de mudanças. Preciso que os pertences de alguém sejam embalados e guardados em um depósito amanhã de manhã. Qual a rapidez com que vocês podem fazer isso? Eles poderiam enviar uma equipe às 9 horas. Eu estava sentada no meu carro, em um estacionamento, fazendo ligações e apagando meu marido da minha vida com a eficiência que normalmente reservava para fechar negócios imobiliários. Me senti poderosa. Me senti certa. Às 16 horas, dirigi para casa. O carro do meu marido não estava lá. De acordo com o compartilhamento de localização dele, que ele havia esquecido que ainda estava ativo no nosso plano de celular, ele estava no escritório. De fato, desta vez, aparentemente. Percorri a casa cômodo por cômodo, vendo-a com outros olhos. Esta era minha. Tudo. Cada móvel que eu havia escolhido, cada cor de tinta que eu havia selecionado, cada reforma que eu havia financiado. Ele morava aqui, mas nunca havia investido de verdade nela, nem financeiramente nem emocionalmente. Sempre fora minha casa. Agora seria somente minha casa. O chaveiro chegou às 17 horas e 15.
Às 18 horas, eu já tinha chaves novas e a profunda satisfação de saber que a chave do meu marido não funcionaria mais nessas fechaduras. Pedi comida para a viagem para o jantar e comi no balcão da cozinha enquanto revisava os documentos que Karen havia me enviado. O pedido de divórcio estava pronto para ser protocolado. Eu só precisava assiná-lo e ela o entregaria ao tribunal pela manhã. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu marido. Trabalhando até tarde de novo. Não me espere acordada. Eu sabia o que trabalhar até tarde significava agora. Sabia exatamente onde ele estava e com quem. Respondi, ok. Sem, eu te amo. Sem, te vejo mais tarde. Apenas um aceno de confirmação. Ele pareceu não notar. Às 21 horas, fui ao escritório dele. Já havia ligado para a empresa de mudanças e pedido que embalassem tudo que estava naquele cômodo. Sua escrivaninha, seus arquivos, seus livros. Seu precioso espaço de trabalho organizado. Mas antes eu queria deixar algo para ele. Comecei a escrever um e-mail no meu laptop. Quando você ler isto, já terá descoberto que sua chave não funciona mais. Não se trata de um engano. Esta casa é minha propriedade exclusiva, como você reconheceu por escrito quando a comprei. Você não é mais bem-vindo aqui. Seus pertences serão embalados e levados para um depósito amanhã. Você receberá o endereço e o código de acesso através do seu advogado. Dê entrada no pedido de divórcio. Você será notificado, nos próximos dias. Eu sei sobre Isabelle. Eu sei sobre o caso. Eu sei de tudo. Não me insulte tentando negar ou minimizar. Nossas contas conjuntas foram separadas. Fiquei apenas com o que me pertence. Sua parte permanece em sua conta individual. Nossos cartões de crédito estão cancelados. Você será responsável por suas próprias despesas daqui para frente. Não me contate diretamente. Toda a comunicação deve ser feita através de nossos advogados. A minha é Karen Winters, do escritório Winters & Associates. Sugiro que você contrate um advogado imediatamente. Este casamento acabou. Li 3 vezes. Eliminei qualquer emoção, qualquer acusação, qualquer brecha para discussão. Deixei tudo limpo, factual e definitivo. Depois, salvei como rascunho. Enviaria amanhã, depois que tudo estivesse encaminhado. Depois que as fechaduras fossem trocadas, as coisas dele empacotadas e os papéis do divórcio protocolados, depois que não houvesse mais volta. Fui para a cama às 22 horas. Meu marido ainda não tinha chegado. Verifiquei o compartilhamento de localização. Ele estava no hotel. O mesmo do recibo. Desliguei o celular e fui dormir. Quando acordei na manhã seguinte, meu marido estava dormindo ao meu lado. Ele devia ter chegado tarde e se deitado sem me acordar. O cheiro do perfume dela era fraco, mas presente em sua pele. Levantei-me com cuidado. Tomei banho, vesti um terno como se fosse ao tribunal, porque de certa forma, era isso que eu ia. Eu ia para a guerra. A empresa de mudanças chegou pontualmente às 9 horas. 3 homens com caixas, carrinhos e um ar profissional e eficiente. Tudo do escritório, eu disse a eles, e as roupas dele do armário do quarto. Marquei quais peças são dele. Eu tinha feito isso de manhã cedo, enquanto ele ainda dormia. Coloquei post-its nos ternos, nos sapatos, na comoda. Facilitei o trabalho deles. Meu marido apareceu no corredor, com os olhos cansados e confuso. O que está acontecendo? Você está se mudando, eu disse calmamente. Ele me encarou. O quê? Você está se mudando? Esses homens estão empacotando seus pertences. Há um depósito alugado em seu nome. Você receberá o código de acesso ainda hoje à tarde. Isso é uma piada? Ele olhou para os carregadores que profissionalmente ignoravam nossa conversa e continuavam o trabalho. Ei, parem! Houve algum engano? Não houve engano nenhum, eu disse. Esta é a minha casa. Estou pedindo que vocês saiam. Seu rosto passou por várias expressões. Confusão, descrença e finalmente raiva. Você não pode simplesmente me expulsar. Eu moro aqui. Posso sim. Esta casa é minha propriedade exclusiva. Você não tem nenhum direito legal sobre ela. Consulte um advogado se não acredita em mim. Que diabos está acontecendo? Sua voz estava se elevando agora. Alguém te contou alguma coisa? Isso tem a ver com... Tem a ver com Isabelle, eu disse baixinho. Tem a ver com o caso que você está tendo nos últimos 3 meses. Tem a ver com as visitas ao hotel, as mentiras e os planos que você vem fazendo para me deixar enquanto pensa em como levar o máximo de dinheiro possível na sua saída. O sangue sumiu do seu rosto. Eu sei de tudo, continuei, com a voz firme. Os e-mails, as mensagens de texto, as faturas do cartão de crédito, tudo. Não me insulte tentando negar. Ele abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Estou entrando com o pedido de divórcio.
Você receberá a intimação nos próximos dias. Nossas finanças já estão separadas. Seus pertences estão sendo embalados neste exato momento. E sua chave não funcionará mais nessas fechaduras. Você trocou as fechaduras. Incredulidade e raiva disputavam a atenção em seu tom de voz. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Ele deu um passo em minha direção e eu levantei a mão. Não faça isso. Os carregadores são testemunhas. Meu advogado documentou tudo. Se você quiser complicar as coisas, só vai se prejudicar. Eu moro aqui. Ele repetiu, como se dizer de novo fosse tornar aquilo verdade. Você morava aqui. Passado. Agora você precisa descobrir onde vai ficar. Sugiro que não ligue para Isabelle, já que o apartamento dela provavelmente é pequeno demais para vocês dois, mas esse é o seu problema agora. Algo no meu tom de voz finalmente o atingiu. Ele me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu nem sei quem você é agora, disse ele. Que engraçado, respondi. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa sobre você. Os carregadores trabalhavam com eficiência, levando as caixas para o caminhão. Meu marido estava parado no corredor, observando sua vida sendo empacotada, ainda tentando assimilar o que estava acontecendo. Para onde eu vou? Perguntou ele, e pela primeira vez sua voz pareceu pequena. Boston. Esse não é mais o meu problema. Tirei o e-mail impresso do bolso. Decidi entregá-lo a ele pessoalmente em vez de enviá-lo digitalmente. Isso explica tudo. Leia quando estiver mais calmo e procure um advogado. Você vai precisar de um. Entreguei-lhe o papel e me afastei, voltando para o meu quarto. Meu quarto agora, e fechei a porta. Através da madeira, eu conseguia ouvi-lo fazendo ligações. Primeiro para Isabelle, sua voz baixa e urgente. Depois para um advogado, imaginei, seu tom mudando para desesperado e suplicante. Nada disso importava. Ao meio-dia, os carregadores terminaram. Seu escritório estava vazio. Suas roupas haviam sumido. A casa parecia maior, mais limpa, como se algo pesado tivesse sido removido. Fiquei parada na janela e observei o caminhão de mudança partir, levando os restos físicos do meu casamento para um depósito que eu jamais visitaria. Meu telefone tocou. Era Karen. Os documentos foram protocolados, disse ela. Ele será notificado amanhã. Obrigada. Como você está? Olhei ao redor da minha casa. Meu espaço. Meu futuro, não mais atrelado a alguém que me traiu. Estou bem, eu disse, e era verdade. 6 semanas depois, eu estava no mesmo hall de mármore onde esta história começou, observando através das janelas do chão ao teto enquanto meu agora ex-marido apertava a campainha pela última vez antes de desistir. O divórcio havia sido finalizado naquela manhã. Rápido, limpo, exatamente como Karen havia previsto. Ele tentou lutar, é claro. Contratou um advogado que fez alarde sobre suas contribuições para a casa, sobre sofrimento emocional, sobre a injustiça de ficar sem nada. Mas a lei era clara. A casa era minha. A herança era minha. E depois de 7 anos de casamento, onde nossas finanças foram cuidadosamente separadas, não havia nada para ele reivindicar. Ele saiu com seus pertences pessoais, seu carro com as prestações restantes e metade de nossa pequena poupança conjunta. Tudo que ele trouxe para o casamento ele levou embora. Nada mais. Isabelle o acolheu inicialmente. Soube por conhecidos em comum, aqueles que discretamente ficaram do meu lado quando a história veio à tona, que eles tentaram fazer dar certo. O grande romance finalmente livre para existir à luz do dia. Mas aparentemente um caso é diferente de um relacionamento. A emoção de se encontrar às escondidas, de momentos roubados e amor proibido, não se traduz bem na realidade mundana, nas contas, nas responsabilidades e na rotina diária de um relacionamento sério. Durou 5 semanas antes de ela pedir que ele fosse embora. Agora ele morava num apartamento pequeno do outro lado da cidade, trabalhando no mesmo emprego, dirigindo o mesmo carro, provavelmente se perguntando como sua vida desmoronou tão rápido. Eu não sentia pena dele. Eu me sentia livre. A casa ainda era minha, mas agora parecia diferente. Eu havia redecorado o escritório dele, transformando-o em uma sala de leitura com estantes embutidas e uma poltrona confortável perto da janela. Repintei o quarto, troquei a roupa de cama, renovei tudo. Minha carreira estava florescendo. Sem o desgaste emocional de um casamento em crise, eu tinha energia para investir no meu trabalho. Assumi 2 clientes importantes no último mês. Lidei com casos que antes me teriam estressado com uma calma e confiança que me surpreenderam. Comecei a correr de manhã, entrei para um clube do livro, retomei o contato com amigos que havia negligenciado durante os anos em que tentei salvar um casamento que já havia acabado.
Eu estava construindo uma vida, não a que eu havia planejado, não o futuro que eu havia imaginado quando disse sim a um pedido de casamento durante o café da manhã, 8 anos atrás, mas a minha. Inteiramente e completamente minha. Às vezes, tarde da noite, eu pensava na mulher que eu costumava ser. Aquela que entrava naquele jantar luxuoso, sentava-se em frente à ex-namorada do marido e sorria apesar da dor de ser comparada e considerada inferior. Aquela mulher acreditava que amar significava persistir, que compromisso significava perseverar, que uma boa esposa se diminuía para que o marido se sentisse maior. Aquela mulher se foi. Em seu lugar, surgiu alguém que entendia que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença, e que a coisa mais poderosa que você pode fazer quando alguém te trai não é buscar uma vingança dramática ou fazê-lo sofrer. É removê-lo da sua vida com a mesma precisão meticulosa que você usaria para extirpar um tumor, completamente, definitivamente. Para sempre. Observei a figura do meu ex-marido se afastar pela calçada, ombros caídos, sozinho. Então me afastei da janela, caminhei até o elevador e subi para casa. As portas se fecharam atrás de mim e eu sorri. Não porque eu tivesse vencido, embora tivesse, mas porque aprendi que a melhor vingança não é deixar alguém sem teto, falido ou sofrendo. É construir uma vida tão completa, tão plena, tão inteiramente sua que a ausência dessa pessoa se torne irrelevante. Ele pensou que poderia me usar como uma rede de segurança enquanto planejava seu futuro com outra pessoa. Em vez disso, ele me ensinou que eu nunca precisei dele. E essa lição, por mais dolorosa que tenha sido, me libertou. O elevador chegou ao meu andar. Saí para o corredor, peguei minha chave nova, a única cópia que eu tinha, e destranquei a porta. Lá dentro, tudo estava exatamente como eu havia deixado. Simples, silencioso, meu. Tirei os sapatos, me servi uma taça de vinho e fui até a janela com vista para a cidade. Em algum lugar lá fora, ele estava pensando no que faria a seguir, se perguntando o que tinha dado errado. Talvez até criando uma história para si mesmo onde ele era a vítima. Que assim fosse. Eu tinha coisas melhores para fazer do que ficar pensando em um homem que já tinha ocupado muito do meu tempo. Eu tinha uma vida para viver, e ela seria extraordinária.